my friends, depois de algum tempo nós voltamos com a segunda parte da vida e aventura de Jack Chan. Se você não assistiu ainda, clica aqui no card, assiste lá, depois volta aqui. Lá a gente falou sobre os talismãs, o Shendu ainda em pedra. E agora vamos falar sobre os irmãos demônios do Shendu, o filho do próprio Shendu, as máscaras Shadokans e até a Jade do futuro. Então, se você não quer perder essa segunda parte que está incrível, já clica no link aí, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo, com a galera geral aí pra esse canal crescer mais e mais. Então, bora pro vídeo. A primeira temporada termina com Jack Chan e a Jade conseguindo distrair todos os talismãs do corpo do Shendu. Porém, o tio avisou que um mal ainda maior iria vir. Fudeu de vez! Destruir a pedra do Shendu não foi nem um pouco uma boa ideia. O seu espírito acabou voltando para o mundo dos demônios, onde ele se encontrou com o resto dos seus irmãos. Todos eles estavam completamente furiosos pelo fato dele querer ficar na Terra, querendo dominar tudo sozinho, sem nem pensar em trazer eles de volta, que era o combinado. Então eles decidem usar o seu espírito para mandá-lo de volta para a Terra e fazer com que finalmente ele leve os seus irmãos para a dimensão da Terra. Só que enquanto tudo está acontecendo, lá na Terra, o Jack e seu time simplesmente esqueceram do talismãs, porque eles pensaram que eles haviam sido destruídos, desaparecidos ou algo assim. Só que na verdade eles estão todos ali no local da batalha e quem acaba achando eles é a própria Mão Negra. E mesmo com o poder dos 12 talismãs, eles não conseguem derrotar o Jack. Nesse momento o Shendu tá voltando para a Terra e ele tem um plano de entrar no corpo do Jack. E afinal ele é seu maior inimigo, é a pessoa mais forte que ele conhecia. Só que ele acaba possuindo acidentalmente o corpo do Valmont, o que deixa ele muito bravo. Mas enfim, é o que ele tem. Agora ele deveria seguir com o seu plano, que é encontrar a caixa Panku e usá-la para abrir os portais específicos que libertaria cada um dos seus irmãos. E a primeira que ele libertou foi a Thaís Carla. Thaís Carla tá explodindo, Thaís maravilhosa, vai falar bosta, vai que o povo gosta. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Quase isso, ele libertou a Pokong, que é a demônio da montanha. E é muito legal que nessa temporada, agora que o Toru está junto com o time do Jack, ele acaba eventualmente se tornando um discípulo do tio e também começa a aprender feitiçaria e controlar o tio. Então eles estudando juntos sobre os demônios, ele acaba descobrindo que para derrotá-los, eles têm que usar as mesmas armas e itens mágicos que foram usados há milhares e milhares de anos atrás pelos Oito Imortais, que foram responsáveis por banir os demônios da Terra e também de criar a caixa Panku. Então assim, eles usando um tambor que foi um objeto usado para derrotar a Pokong há milhares de anos atrás, junto com o famosíssimo Manta do tio. Eu sei que você aí de casa também imitava e falava inúmeras vezes quando era criança também. Assim eles conseguem abrir o portal e mandá-la de volta para o seu mundo. E a mesma coisa acontece com cada um dos demônios, que eram liberados pelo Shendu. E o time do Jack sempre encontrava uma maneira de bani-los de volta para o seu mundo. Porém, as coisas ficaram bem mais complicadas quando o Shendu, na última tentativa de conseguir trazer de volta os seus irmãos, ele finalmente consegue possuir o corpo do Jack Chan. E ele vai diretamente para a Austrália, onde ele tinha um último truque na manga. Usando um ritual muito específico, ele consegue abrir um portal que o leva para até um lugar onde está o próprio Livro das Eras, onde toda a história do mundo é registrada nele magicamente. E assim ele usa esse livro para simplesmente reescrever toda a história do planeta. Cara, eu sei que isso é assunto para um próximo vídeo, mas eu tenho certeza que o Victor Von Doom vai fazer isso em Vingadores do Doomsday até levar a Guerra Secreta. Ele vai reescrever toda a história, fazendo assim o seu tão sonhado mundo bélico. Persian begins in 47 seconds. Let it come. Let them see who they are fighting. Mas voltando pro Jack Chan, ele usa esse livro para simplesmente reescrever toda a história do planeta, fazendo com que eles nunca teriam sido banidos dali e, consequentemente, nesse futuro eles seriam eles que dominariam tudo. O pior, o Jack, o tio e todo mundo eram servos do Shendu, e assim tudo estaria acabado se não fosse pela nossa pequena grandiosa Jade, que naquele rolê com o Livro das Eras ela acaba ficando com um pedaço dele. Isso faz com que ela, nessa realidade alternativa, continue sendo a mesma Jade de sempre. Então ela sabia da verdade e teria que resolver tudo aquilo sozinha.
Então ela consegue convencer o Jack e o tio do que estava acontecendo. Eles juntos vão atrás dos outros aliados também. Então todo mundo acaba se juntando para lutar contra a tirania dos demônios. E no final, usando aquele pedaço do livro das eras que ela tinha, ela conseguiu reescrever a história junto com o feitiço do tio, que bane de vez todos eles novamente e tudo volta finalmente ao normal. Mas claro que não por muito tempo, porque a gente chega agora no arco do Daolou Wong, um feiticeiro do mal que tem o seu objetivo principal trazer o caos para o mundo. E tudo isso começou quando os monges do mosteiro de Ben-Shui acreditaram que o Toru era a reencarnação de um profeta conhecido como o Escolhido. Isso acabou chamando a atenção do Wong e teve muita confusão, mas o tio acabou derrotando ele. E desde então eles têm muitas rivalidades, afinal os dois são grandes magos, só que utilizando Chis completamente opostos. Mais tarde então o Daolong acaba voltando, só que agora ele quer roubar os 12 talismãs do poder, e no meio de toda essa treta o Jack acaba simplesmente destruindo todos os talismãs de uma vez. O que é um grande problema, só que pelo menos as forças dos talismãs não foram destruídas. O tio explica que na verdade elas foram libertas e vão ocupar animais respectivos ao seu poder, espalhados por todo o mundo. Ou seja, esse arco é praticamente uma repetição da primeira temporada, que claro, se você não assistiu, clica no card. E eles vão de novo percorrer o mundo, só que agora ao invés de talismãs são os próprios animais. E o vilão ao invés do Shendu é o Daolou Yong. Da mesma forma, o time do Jack tem muita vantagem sobre o Daolou Yong. Eles conseguem quase todos os talismãs, enquanto eles têm apenas dois, que é o do porco e o do galo. Só que no final acaba faltando um dos talismãs por um quesito técnico, que é o caso que é o talismã do dragão. Afinal, todos os dragões foram extintos desde quando o Shendu foi derrotado. E para solucionar isso, o Yong decide então trazer de volta o Shendu para aquela realidade. Só que antes ele tinha feito um acordo de que ele traria o Shendu em troca do poder da combustão do talismã do dragão. E é claro que ele aceita ali na hora, mas quando ele sai da sua dimensão e chega na Terra, ele imediatamente ataca o Wong, rouba os poderes dele e posteriormente consegue roubar todos os poderes de todos os outros talismãs. Sim, my friends, o Shendu mais apelão de todos tinha voltado. E para conseguir derrotá-lo, quem diria, o próprio Wong acaba se juntando com o tio e ensina para ele um feitiço muito raro que foi usado lá na antiguidade pelos seus súditos, que o traíram e o transformaram em pedra. E assim eles conseguem vencer o Shendu novamente. Só que isso não apagaria todo o mal do que o Wong fez, então ele junto com a Mão Negra acabam indo todos para a prisão. E é lá que dará início ao nosso próximo arco, que é o arco do Tarakudo e de suas máscaras. Isso porque o Wong, querendo sair da prisão, ele fez um feitiço tentando invocar os Shadowkans para conseguir sair dali. Só que acidentalmente ele acaba invocando o próprio Tarakudo. Ele é o poderosíssimo rei dos Shadowkans, então ele não tá nem aí para o Wong, deixa ele de lado, pega os membros da Mão Negra para serem os seus capangas e vai direto para o templo do Shendu em busca da primeira máscara de um dos seus generais, o Hairaku. O Jack e sua turma acabam sabendo disso e o personagem muito importante para essa temporada vai ser o próprio Toru. Afinal, ele é o único japonês ali e ele cresceu ouvindo sobre as lendas dos Onis. Como assim, Drill? Ele é o único chinês ali. Lembrando que o Jack, o tio e a Jade, a maioria da galera aqui, são chineses de Taiwan. Faz sentido. Enfim, ele cresceu ouvindo sobre as lendas dos Onis. E ele sabia os feitiços e que precisaria das caixas Hamafuda, que mostraria a localização das máscaras e qual era o ingrediente necessário para removê-la. Oh, roteirinho fraco, viu? Nossa, que roteiro fraco. E assim eles vão atrás das máscaras dos generais, que ao total são 9, mas o problema é que deixaria isso um pouco mais difícil, é que cada uma delas, quando alguém a usa, ela ganha o poder de controlar a sombra de Khan respectiva àquele general. Lembrando que são 9 tribos diferentes, cada um com seus poderes e suas particularidades. Depois de muito esforço e muita luta, ele consegue finalmente reunir todas as máscaras lá na seção 13. Só que isso foi o maior erro que eles cometeram. Afinal, o Toru não prestou atenção em alguma das inscrições que dizia que eles não poderiam juntar as 9 máscaras no mesmo lugar, porque seria exatamente isso que libertaria todos os generais em sua verdadeira forma. E bom, foi exatamente isso que aconteceu. Então logo eles libertaram seus Shadowkans e começaram a cobrir o mundo inteiro pela sua escuridão. O Jack e seu time, então desesperados, ele usa as cartas de Hamafuda para descobrir que ainda existe uma última máscara, a máscara do Tarakudo, essa que estava escondida lá no mundo das sombras, e por isso eles não tinham localização.
Então, para conseguir chegar até lá, eles tatuam o rosto do Taracudo no próprio Toru, que ganha os poderes necessários para chegar naquela dimensão. Porém, quando ele volta com a máscara, ele tá completamente corrompido. E agora ainda mais eles têm que lutar com a forma humanoide super apelona do Taracudo, e quem resolve as coisas no final dela é a própria Jade, colocando a máscara do Taracudo no próprio Taracudo, fazendo assim com que ele e todos os seus generais voltem a ficar presos dentro dela, derrotando os Onis e salvando assim a Terra da sua terrível escuridão. E assim, meus amigos, chegamos ao último arco dessa série. Pede aos músicos pra tocarem um tema de ação, porque o bicho vai pegar. E se você chegou até aqui ainda e não se inscreveu no canal, você tá de sacanagem com minha cara, né? É só 2 cliques aqui embaixo, ó. Curtiu? Se inscreveu e eu não vou ter que encher o saco de ninguém mais. Mas você lembra o que eu falei lá no começo, que o Shendu tinha tido um filho, caso aconteceu algo errado, o seu filho pudesse resgatá-lo? Pois bem, esse era o Drago e agora ele estará de volta para tocar o terror na Terra. Na verdade, ele provavelmente conseguiria dominar em primeira instância a Terra se não fosse a Jade. Mas não qualquer Jade, a de 10 anos no futuro, que voltou para o passado para impedir que o próprio Drago conseguisse os dentes que faria ele conseguir reviver o seu pai Shendu. E assim no final eles conseguem impedir isso e o Drago do presente acaba indo para a prisão. Só que ele não ia ficar muito tempo por lá, porque ele tinha já outro plano, um que não envolvia salvar o seu pai, mas sim ele mesmo conquistar todo o mundo. E para isso ele descobriu que ele era capaz de absorver todos os Chis de poderes dos demônios, que no caso são seus tios. Lembram lá na segunda temporada que o Shendu acabou libertando seus irmãos e a turma derrotou eles com objetos específicos usados pelos imortais lá no passado, e agora esses objetos que foram espalhados pelo mundo estavam impregnados com o Chi de cada demônio, cada um deles contendo seu elemento, no caso, fogo, a montanha, vento, o raio, a lua, a terra e a água. E aí é a mesma história que a gente já conhece. O Jack e sua turma conseguem a maioria desses Chis antes que o Drago consiga pôr a mão nele, mas ele consegue um ou outro no caminho, mas acontece que no final ele consegue sequestrar o Jack e como pagamento a Jade acaba tendo que dar o resto do Chis para ele. Acontece uma breve briga entre o Drago com seus subordinados, mas acaba com que no final ele consegue sim absorver todos os Chis para ele e se tornar o ser extremamente poderoso que nenhum deles ali conseguiria derrotá-lo. E a solução que o tio teve foi simplesmente genial e ao mesmo tempo muito arriscada, que foi de libertar o Shendu, que estava lá na seção 13, e dar os 12 talismãs para ele ficar extremamente poderoso também. Isso poderia dar muito certo ou muito errado. Imagina se os dois extremamente poderosos assim decidem unir forças, eles seriam invencíveis. Mas pra sorte de todo mundo, o Shendu fica muito bravo, ele fica puta e tá ressentido porque seu filho decidiu não resgatá-lo e sim dominar a Terra sozinho. Como se não fosse a mesma coisa que ele fez antes com os irmãos dele. Então os dois começam literalmente uma batalha de titãs. Isso foi a deixa para que o tio junto com o Toru conseguisse fazer um dos maiores feitiços de todo, onde eles abriram uma enorme rachadura no chão capaz de absorver todo o Chi maligno que estivesse ali. E assim Drago junto com o Shendu e os 12 talismãs acabam sendo engolidos por essa rachadura e derrotados de uma vez por todas. E agora finalmente podemos dizer que esse é o final feliz. Mas como o tio sempre disse, sempre existirá um mal para que o bem possa existir e assim existir equilíbrio no mundo. Logo depois desse evento, o Capitão Black acaba convidando a Jade, que se demonstrou ser extremamente habilidosa para ser uma espiã integrante da seção 13 junto com ele. E assim, 10 anos depois, ela acaba sendo uma das maiores agentes e agora líder da seção 13. Afinal, o Capitão Black é líder da seção 14. Já o tio e o Toru eram os grandes feiticeiros que trabalhavam diretamente para a seção 13 e claro que eles também poderiam contar com um grandiosíssimo arqueólogo e mestre das artes marciais, o lendário Jack Chan. E assim, my friends, chegamos ao fim da história das aventuras de Jack Chan. Um dos melhores desenhos já feito, aquele cheirinho de almoço na TV Globinho. Você lembra de Jack Chan? Espero que todos vocês aí de casa tenham gostado do vídeo. Se gosta, já sabe o que tem que fazer, não vou ficar pedindo aqui de novo. E até a próxima com mais resumaço aqui no Fala Dele.